Vamos para a questão 36. A palavra enluarada é formada pelo processo de novo, composição não é. Derivação, sim, vem de lua, né? Que nasce o luar, que vai fazer, tem o ada, se você pegar do luar, você já vai o ada e o em. Então, eu tenho um prefixo e sufixo. E já faço isso aqui, marco a letra E e vamos embora. Repare. Ah, mas eu nem sabia o que era uma parassíntese. A parassintética é o acréscimo de prefixo e sufixos simultâneos, tá? Ao mesmo tempo. Prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Só prefixo, prefixal. Só sufixo, sufixal. Os dois juntos, prefixal e sufixal. Os dois juntos simultaneamente, ou seja, se puser os dois, tem que colocar dois ou retirar dois. Você teria lua, luar, não é luar. Aí faz enluar não existe, luarada não existe, existe luar, existe lua. Existe luar e existe enluarada, tá? Então, para a síntese. Um texto para eu ler. De novo, não vou ler o texto sem saber o que eu preciso fazer com ele. Assinale a alternativa que faz um comentário correto sobre o processo de formação das palavras usadas nesse trecho. Certo. As palavras amigo e amante são formadas por prefixação. De jeito nenhum. Amigo e amante, nem pensar. Amante de amar, mas e amigo? Primitiva. As palavras paraenses e participantes são formadas por sufixação, verdade. Parar, paraense e participar, participante. Boteco é formada por derivação a partir da palavra bote. Não, boteco não tem nada de bote. Botequim, né? Boteco, botequim. Diminuição de botequim. Redução de botequim. As palavras culinária e petiscos são formadas por derivação regressiva. De jeito nenhum. Derivação regressiva, ela normalmente traz substantivos a partir de verbos de ação em que se perdem fonemas, tá? Nada a ver, nenhuma das duas, errado. Comercializando é formada por aglutinação de comer mais comércio. Ficou louco, né? Totalmente louco aqui. Comercializar vem de comércio, comercial, que vai gerar o verbo comercializar, que já tem o verbo com desinência de gerúndio, comercializando. 38. Veja que nós não precisamos nem ler o texto. Ele só falava das palavras do texto, porque ele tem que tirar de algum texto. Mais um texto, mais uma questão. Na notícia do jornal, as palavras superfesta e cinquentona exemplificam, respectivamente, casos de formação de palavras por com superfesta, prefixo super, não é? Então, vamos lá. Prefixação, já estou aqui. Ele não falou respectivamente, então acabou. Porque hibridismo não é, justaposição não é, composição não é, conversão e regressão também não. Então, letra D. Se eu não fosse por, vamos lá, vou apagar tudo e quero seguir por, vai que eu acho que superfesta é, por exemplo, composição. Há pessoas que acham que super é uma, na verdade, não é prefixo, é uma palavra. Não é. Ele é um prefixo que está sendo usado com um valor de advérbio, tá? Se eu não fosse, eu fosse por cinquentona. Eu erraria a questão, porque eu marcaria a letra C, repare. Porque cinquentona é derivação sufixal, verdade, né? Então, é derivação. Cinquentona é derivação. E se a pessoa achar que super é palavra, erra a questão. Então, cuidado, super é um prefixo, tá? Muito bem. Outra coisa nessa questão, que... Deixa eu apagar isso aqui, porque eu quis mostrar como seria o erro aqui. Outra coisa nessa questão de que nós temos que chamar a atenção é, ele usa a palavra conversão, tá? Ele usa a palavra conversão. O que é essa palavra conversão?
é o que se chama de derivação imprópria. Usar a palavra numa classe gramatical que não é a sua de origem. Vou aproveitar o texto para lhe dar um exemplo de conversão. A palavra Costa, ó, no nome de Lúcio. O nome do homem é Lúcio Costa, tá? Deixa eu ver se tem outra. Não. Não tem outra. Lúcio Costa, não é o nome dele? Costa é litoral, certo? Costa é uma palavra que você vai escrever com letra minúscula. No nome de Lúcio passa a ter uma letra maiúscula. Então, nós saímos do substantivo comum, Costa, para o substantivo próprio, o nome dele. Então, Lúcio Costa, em Lúcio Costa, a palavra Costa é um exemplo de conversão, ou seja, de derivação imprópria. Então, não se esqueça. Posso chamar de derivação imprópria ou de conversão. Posso chamar de derivação regressiva ou de regressão, tá? Temos uma tirinha e o que temos para fazer nessa tirinha? Vamos ver. Assinale a opção que apresente uma palavra formada por processo de derivação. De novo, não diz qual. Palestra, não é. Vou riscar assim, né? Ele quer derivação, não é. Novos, também não. Comentarista, de comentário. É, bem óbvia essa. Bom, também não. Bom vai gerar bondade, palestrante, novidade. Se eu quisesse derivação, palestrante na letra A, novidade na letra B, comentarista na letra C, bondade na letra D. Claro? Mais um texto. O que a gente vai ter nesse texto? O verbo amanhecer no título, cadê? A Rua da Aclimação amanhece coberta por gelo. Foi formado pelo processo de... Por que ele diz no título do texto? Porque pode ser que se use o verbo amanhecer num determinado contexto como derivação imprópria. Estou olhando no texto se não tem. Há algum momento aqui. Por exemplo, aqui, amanheceu é verbo outra vez. Como amanhecer é verbo, ele está querendo o amanhecer verbo. Porque se você quiser, se ele disser assim, ó, o amanhecer é lindo, o que vai acontecer? Se ele sublinha este amanhecer, a resposta seria qual o processo ali. E aí você não teria de se preocupar como a palavra foi formada, mas o que é que ela estava desempenhando naquela situação. Aí a derivação seria imprópria. Mas ele usa o verbo, e olha, e ainda frisa, o verbo amanhecer no título. Ora, o verbo amanhecer é formado por a, prefixo, mais o radical, que é manhê, manhã, mais o sufixo formador de verbo e ser. Então, vai ser a mais manhê mais e ser. Existe manhecer, se eu apagar esse a palavra existe? Não. Existe amanhã, mas é outra coisa. Mas não existe manhecer. Então, a palavra existe com os dois ou sem eles. Portanto, quando eu tenho uma palavra que é formada por inserção de prefixo e sufixo simultaneamente, eu tenho o que a gente chama de derivação parasintética. Tá certo? Até a próxima.